Bruno, nós no segundo bloco vamos conversar com uma pessoa muito legal. Eu tenho um carinho por ela enorme. Há pouco, na formação do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, ela se colocou à disposição de coordenar a nossa Secretaria-Geral. Então, eu quero trazer para a nossa tela aqui Francisca Jesus, que, agora sim, que, dentre outras coisas, é uma baita comunicadora, está aí nos programas da Rádio Com Pelotas. Aliás, Rádio Com, obrigado pela audiência via a internet, além do rádio, está muito bacana aqui, muitas pessoas assistindo nossa transmissão pelas redes sociais da Rádio Com Pelotas. Francisca Jesus, a Chica, bem-vinda, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, né? E quando fui convidada, né? Quando o Bruno me convidou, eu fiquei super feliz, né? Porque afinal a gente também faz os bastidores, né? De alguma forma, uma forma ou outra, né? E é importante também as pessoas entenderem como que funciona, né, a dinâmica de uma comunicação popular, independente, uma comunicação comprometida, né, com a verdade. É isso aí. Verdade. Bruninho. Opa! Então, primeiro, para quem está nos acompanhando e não conhece o Rio Grande do Sul, nós temos hoje no estúdio 2 pelotenses, o Alan e a Chica, e um quase rio-grandino. Eu morei em Rio Grande há um bom tempo, né? Pouca gente sabe disso, então nós temos entre nós 62 quilômetros e um maldito pedágio. Para lembrar, né? Aliás, lembrar o mais caro disso. do país. Pedágio mais caro do país. Né? Começou com um presente grego do Antônio Brito, aí vale a crítica. Olívio não tirou, Tarso não tirou. O risoto aumentou o pedágio, da Cruz aumentou o pedágio, polenta azeda aumentou o pedágio. E aí, não posso resistir, né? O Duda Milk aumentou o pedágio 2 vezes. Essa é a verdade. Aliás, outro pelotense. Né? Eu não ia falar, mas tudo bem. Mas, poxa. Ele quem produziu o Golbery... de Pelotas. Pois é. É que Rio Grande produziu o Golbery do Couto Silva, então a gente está devendo o país inteiro. A gente deve 100 anos o país inteiro. Gente, seguinte, Chico, para quem não conhece o Rio Grande, é difícil entender a presença da maioria afro-brasileira em Pelotas e o poder de mobilização que tem, tanto o universo da cultura como a pressão que vem dos bairros populares. Me corrija se eu estou errado, do Fragata para lá é só povão. Não é a Pelotas histórica que a gente vê quando visita. Como é a dinâmica da luta social pelotense? E qual papel cumpre a cultura afro-brasileira nessa dinâmica? Minha primeira pergunta. Olha, pela primeira vez, o Conselho de Cultura tem à frente uma mulher negra, né, como a sua coordenadora, né? Eu não chamo de presidência, né, mas é de uma coordenação, na verdade, e é uma coordenação que se faz de uma forma muito comunitária, muito conjunta, muito participativa com todos, né? Ali daquele conselho. Então, isso já é um ato de resistência, né? Mostrar que outras culturas existem e a mobilização da Frente Negra, ela é intensa e nunca parou desde o primeiro negro que pisou aqui, né? Então, eu costumo dizer que quando nós, negros, fomos sequestrados, né, de África e trazidos para cá, e principalmente aqui para Pelotas, aqui para o sul do país, que era o inferno, né, da população escravizada, né, em processo de escravização, Pelotas era um inferno. Então, nós somos esse ato de resistência desde a primeira vez que nós pisamos, né, aqui nessa terra. Então, é muito intenso. Claro que nós negros não somos iguais, né? Não é uma linha reta de dizer, olha, todos têm o mesmo comprometimento, os mesmos pensamentos, pensam de uma maneira comprometida, né, com a sua história ou sabem de toda a sua história. Nós somos diversos e
sendo diversos, a gente também pensa de uma maneira diversa, né? Então, tem a resistência que lá luta para colocar Pelotas dentro do roteiro, né, negro, que a gente faz. Eu tenho um grupo, a gente tem um grupo de pesquisa que é o Quilombo das Gurias, que são pesquisadoras negras, e nós fizemos caminhadas. Uma das primeiras, a gente iniciou essa. Fomos uma das frentes, né, que iniciaram essas caminhadas, mostrando o outro centro histórico, a outra Pelotas, contada de uma outra forma, né? Então, isso é muito importante. E as pessoas paravam para escutar e não conheciam a sua história, principalmente os negros. E nós fomos lá para o meio da praça, e sem auxílio nenhum. Assim, a gente foi só com o megafone gritar a nossa história. Então, isso já é um ato de resistência. E hoje nós estamos organizados dentro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas. Nós conseguimos reativar esse conselho, né? Então, isso já é... E a cultura está sendo mostrada de uma outra forma, né? Assim, ó, Perfeito. eu sou pelotense nascido em Pelotas, não só por adoção, mas por nascença também, e me criei no Areal e parte da minha infância, e no Fragata, na segunda parte. E a gente nota que tem uma distribuição muito clara, né? Um centro aristocrata, uma arquitetura aristocrata, impositiva, né? E uma periferia que é totalmente o inverso e que, historicamente, tem que segurar as mazelas, né, do que sobra dessa aristocracia do centro. E observa isso nitidamente através da própria arquitetura, né? Saiu do eixo, né, do grande quarteirão ali do centro, para baixo você não tem investimento em habitação, você não tem investimento em saneamento, né? Por exemplo, ali as comunidades da Várzea, Navegantes, esses bairros só sofreram algum tipo de intervenção em termos de saneamento básico, porque para ali foi o BIG, porque para ali foi alguma outra estrutura dessas que fez com que a prefeitura, ou o investimento de uma construtora dessas renomada aí que fez conjuntos habitacionais, e para isso tiveram que fazer algum tipo de infraestrutura pública, né? Mas mesmo assim, né, aquele valão aberto da Avenida Bento Gonçalves, que foi fechado já lá atrás, seguiu aberto e segue aberto até hoje nessas localidades. Se a gente for para outro bairro que é extremamente caracterizado por essa dicotomia, que é o Areal, onde lá estavam as charqueadas, onde os negros eram escravizados, você vai também da mesma forma. Uma arquitetura, os casarões bem preservados, bonitinhos, mas no entorno, né, onde a população escravizada passou a morar, também com, né, enormes dificuldades. Está aí o Dunas, é um exemplo disso, né? Se for para o outro lado, lá o Pestano e o Getúlio Vargas é um exemplo disso. Se for para o lado do Fragata, né, a Vila Salso e outras ali também é um exemplo disso. Como é que vocês avaliam a mudança, né, que precisa acontecer na cidade para que essas comunidades possam, de fato, ser inseridas na cidade? 300 anos isso não acontece, em algum momento isso precisaria acontecer, né? A primeira iniciativa talvez tenha sido o transporte público, claro, porque daí a aristocracia não depende de ônibus, até alguma coisa se faz. Qual é a visão de vocês sobre a cidade e a inclusão na cidade? Bom, nós não estamos incluídos na cidade, né? E é um plano. Na verdade, a gente só é enxergado dentro dessa cidade, dentro dessa proposta que vem sendo imposta, né? Pela direita e pelos governos aí que estão no poder. Tem famílias que estão há séculos aqui no poder, né? Então, a gente só é enxergado dentro dessa dinâmica
da cidade quando a gente trabalha nessas casas, né? Ou quando a gente presta serviços, ou quando a gente precisa acessar de alguma forma como subalternidade, né? Então, aí é preocupante, por exemplo, a empregada chegar atrasada em função do transporte coletivo. Então, se coloca à disposição naqueles horários, né? Que, claro, lidos é de maior pique, né? Enfim, mas depois, a partir aqui em Pelotas, a partir das 10 horas da noite, tu não tem mais ônibus. Ou seja, o bairro ele pode transitar até 10 horas. Depois, ele não pode transitar mais. Então, depois, ou tu te vira com transporte aplicativo, ou tu te vira na bicicleta, ou tu te vira de alguma forma, né? E isso é o direito à cidade. Tu tem espaços delimitados, né? Por essa, enfim, por essa dinâmica, né? Que a esquerda, que a direita vai nos colocando e que a esquerda, aí fica a crítica aqui também, não consegue ainda dar conta, né? De como vai quebrar essa dinâmica. Aqui a gente está numa luta muito grande, muito ferrenha, com as grandes construtoras. Nós temos grandes construtoras aqui que agora olharam para esse lado da cidade que antes foi marginalizado, né? Foi esquecido em um certo ponto, e agora eles querem tomar e estão tomando, né? Com projetos maravilhosos, prometendo aquele discurso pronto, enlatado, que eu digo, né? Eles prometem o progresso, né? Mas o progresso é para casas que valem mais de 1 milhão. Aqui nós temos casas que valem muito mais de 1 milhão. Então, dentro dessas regiões, por exemplo, Navegantes, quem não conhece aqui, Pelotas, o bairro Navegantes, ele se forma a partir de uma charqueada, e ele vai sendo desenhado a partir disso, que tem um engenho, né, que vai instigando também a formação desse bairro, e esse engenho, que é também da família Pedro Osório, né, e vai instigando ali que os moradores fiquem ao redor. Bom, e ele fica ali costeado, né, pelo São Gonçalo. E aí, agora, aquela região vale uma fortuna. E aí a gente entra na disputa do território. Então, pessoas que moravam ali há 80 anos, 100 anos, que as famílias estavam ali há mais de 100 anos, elas estão tendo que sair dos seus locais ali, né? Em função do projeto do Largos de São Gonçalo. Ou seja, o bairro ele já perde a sua característica quando a prefeitura vai lá e muda, né, a denominação de alguns pontos que antes faziam parte ali, por exemplo, Passo dos Negros, né? Que antes era Passo dos Negros, agora já nas contas, e a mudança ela é tão cruel que ela vai tirando a identidade justamente onde ela pode primeiro, né? Então, primeiro foi nas contas. Então, contas de água, né? De luz, enfim, IPTU, já vai aparecendo Largos de São Gonçalo. Então, quem mora aqui dizer, eu moro ali no Largo de São Gonçalo, eu moro ali, né? Você já sabe que são casarões, né? Que teve esses dias a gente estava fazendo uma caminhada ali, e em uma casa a gente contou aproximadamente 8 ar-condicionado. 8. E aí, aquelas caixinhas do ar-condicionado, aquelas, né, que fica ali externas, e aí diz assim, porra, qual casa, né, que assim, como que tu vai imaginar que uma casa tenha 8 ar-condicionado? E é dividido por um muro, né? Então é murado. Então atrás do muro ali, né? Tem aquele casarão imponente,
E depois tem aquela comunidade que não tem energia elétrica, não tem saneamento básico. Então, eles colocaram um muro ali para separar, e agora eles estão notificando as pessoas que têm que sair dali, né? E aí a disputa histórica, do apagamento da comunidade negra e indígena dentro dessa cidade, porque aí nós temos ali um parque arqueológico, um circuito arqueológico riquíssimo e que está sendo asfaltado. E ninguém me contou, mas eu, quando fui questionar, fui questionar algumas coisas, e era um evento e tal, e a pessoa da gestão disse, olha, mas era para ser um motivo enfim, de dizer assim, olha, que bom que está sendo preservado, porque o asfalto, ele preserva. Como é que é? Aí tu vê o total desconhecimento e leitura e falta de leitura, né? E falta de tudo, assim, sabe? Que gente estúpida. É uma estupidez, assim, né? Ou seja, a camada do asfalto, ela vai preservar aquela memória, né? Olha, da onde nós temos ali uma ponte que foi construída ainda na época do Império, e tá lá a ponte, né? E vai ser tomada, porque a alegação da prefeitura é que foi vendido aquela parte do terreno. E quem é que vai preservar essa história, né? Mas não pode. Pela lei não pode. Se chegar o IFAM e tombar, não pode vender. O processo de tombamento do IFAM, ele demora tanto, que já foi atropelado. Então, é isso, assim, pelo IFAM, na verdade, teve algumas coisas, por exemplo, né? Chica, só dá só um intervalinho, que a gente está indo por um bloco e o programa tem dimensão nacional. Não, tranquilo, só para explicar aqui, pessoal, o canal de São Gonçalo, quem está ouvindo fora do Rio Grande do Sul, procura aí no mapa. É a ligação natural entre a Lagoa Mirim, que vai até o território uruguaio, e a Lagoa dos Patos. Tá bem? Só procurar no mapa para ver o que a Chica está falando. E o canal de São Gonçalo, ele é navegável e banhável na maior parte do seu trecho. Tá? Então, mais ou menos entre a BR-471, que dá acesso ao Chuí, e a 116, que vai fazer a ligação mais rápida com o Uruguai, de Pelotas a Jaguarão, ia ser o antigo corredor do Mercosul, que nunca foi instalado. Tá? Só para a gente poder se situar. E a região que a Chica está falando, ela vai do banhado que circunda Pelotas até a parte histórica da antiga, como se dizia na época, né? Área retroportuária. Só queria narrar aqui para o pessoal que não é do estado poder identificar. Eu devolvo a palavra, Chica, fica à vontade. E é nele que está localizado também, é nele que está localizado o Porto de Pelotas, que pela Lagoa dos Patos e o Canal São Gonçalo liga ao Porto de Rio Grande. Então, ele também é a entrada vinda pelo Porto de Rio Grande do Mar e faz, por dentro da Lagoa dos Patos, o acesso ao Canal São Gonçalo, ao Porto de Pelotas. Isso. Alan, perdão, Chica, e se levarem a sério, vai chegar em Porto Alegre, que é só cavar mais um pouco. Há 20 anos a disputa de Porto Alegre pede para aumentar o calado de Porto Alegre, e vai cavar mais um pouquinho e dá para usar o Porto de Porto Alegre. É isso. O Porto de Porto Alegre é ligado por navegação ao Porto de Pelotas, via Lagoa dos Patos, e ao Porto de Rio Grande. Não tem acesso de Porto Alegre ao mar por outro lugar, a não ser passando pelo sul ali, o São Gonçalo e o sul da Lagoa dos Patos. Tanto que essa rota, ela conta a história da escravização, né, da população negra, né? Então, é importante vocês situarem mesmo, porque a gente é tanta coisa, tanta demanda, quando a gente tem um espaço, a gente vai falando,
porque é isso, nem conversa, é denúncia, na verdade, né? Das tantas e inúmeras atrocidades. É um projeto pronto, elaborado, é um projeto pensado. O que acontece aqui em Pelotas não é diferente do que acontece em Porto Alegre. Esse projeto, ele é pensado, elaborado. Então, a gente não pode dizer que isso está separado. Por exemplo, que o Melo ele está agindo sozinho. O Melo está agindo em comum acordo. Aqui a prefeitura não é diferente. Está construindo aqui, apresentou um projeto de um parque, que a comunidade achou que fosse um parque, né, de diversão, né, em primeiro momento. Depois, a gestão aqui apresentou que não, é um parque aberto, né? É um parque para a comunidade, mas, na verdade, é uma elaboração do Parque Una, né? Na verdade, assim, aqui o Parque Una é um parque classe média alta, né? Que tu vai, para entrar ali, tu tem que te vestir adequadamente, né? Para ter o teu lazer ali, se tu pensar em ir ali. Mas, enfim, é um parque maravilhoso, lindo, mas que a comunidade, a população mesmo, jamais vai ter acesso. E também aqui a prefeitura pensou na mesma dinâmica da prefeitura de Porto Alegre, de fazer uma orla linda, maravilhosa, né? Entregou agora umas casas, né, para a população ali daquela região, 56 casas, cujo a Marina aqui de Pelotas, né, o clube e tal, eles, claro que é um clube privado, eles fecharam ali, né? Ou seja, então, para te entrar ali, que antes era aberto ao acesso àquela comunidade, só em caso de extrema urgência, por exemplo, bombeiros, ambulância e polícia, né? E guarda municipal. E isso não estava previsto antes. Foi previsto no dia da reunião, da primeira reunião, para apresentar o projeto das casas, porque a prefeitura não tinha pensado nisso. E aí não é injusto dizer, né, que isso é um projeto de higienização, porque os moradores questionaram, tá, mas em caso de incêndio, o caminhão do bombeiro vai demorar meia hora para chegar até a comunidade ou mais, né? Muito mais para chegar. Aí a prefeita disse: pois é, mas vamos negociar então uma autorização de entrada para esses casos ali, né? Porque é o caminho mais rápido, que aí o bombeiro chega em 10 minutos, nem isso, né? 5 minutos ali. Então, é um processo cruel, né, que é maquiado, cooptado, muito bem elaborado, assim, quando eu digo cooptado, porque ele vai cooptando as pessoas, né, com essa promessa de vida melhor, de entregar as casas para uma família que tem 8 filhos, era 2 quartos pequenos para uma família que tenha no máximo 2 filhos, no máximo, e botam um beliche ali, né? E eles não pensaram nas famílias ali, que é a grande maioria que tem 8 filhos, né? E aí outra briga para se mudar o projeto de algumas casas, pensando nessas famílias. As famílias ali são de recicladores, não pensaram no galpão. Né? Do que, né? Então, exatamente. Os pescadores que ali atuavam naquela área ficaram sem. Sim. Né? Então, são projetos e processos de higienização. Então, é um projeto cruel que está acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente conhece bem quem saiu daqui e quem conhece bem os processos de preparação para a sua sucessão. Então, a população negra sofre muito com essa dinâmica, é quem mais sofre. Atualmente, a gente
tem a pior taxa de desenvolvimento econômico dentro das nossas atribuições, né, de trabalho, né? Por exemplo, o autônomo, ele é mais precarizado ainda, a pessoa negra autônoma, ela é mais precarizada ainda que a pessoa branca dentro da mesma profissão, né? E olha o nível, né? Ou seja, aquele que está precarizado, o negro consegue ser mais precarizado ainda e ter aquele subemprego, né? Há pouco tempo, na quinta-feira, nós tivemos aqui uma audiência pública da Assembleia Legislativa com o deputado Matheus Gomes, que tratou e trata, né, dentro da comissão especial, junto com a Winnie Bueno, e outras pessoas, né, dentro disso, da economia da população negra. Né? E nós tivemos antes uma reunião lá no Instituto Mário Alves, também com as mulheres, né, afroempreendedoras e indígenas, tinha uma representação lá também. Como que essa precarização, né, nos afeta frontalmente dentro do processo econômico do Rio Grande do Sul, e ela só vem se acentuando. A gente está estourado. Posso se despedir? Vamos lá, Alan. Desculpa falar assim, aqui vai estourar o programa e está em rede. Não, assim... Vai, Alan, passa para eu queria já remarcar com a Francisca, porque, além de todo esse diagnóstico que é feito na cidade, tem todo um estudo e toda uma disputa também no universo da academia, que eu queria tratar aqui, então a gente já deixar combinado, em algum outro momento, retornar aqui para tratar disso. Com certeza. E, aliás, nós só iniciamos a tocar o dedo na ferida, né? Porque tem muita coisa para tratar, e se a gente olhar com lupa isso, vai sair tanta coisa que eu conheço essa realidade de perto, sei do que se espera nesse debate aí, espero que a gente consiga fazer esse retrato. Francisca, obrigado por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, o tempo é curto, mas a gente faz vários programas, divide em várias etapas, se não dá para ser nessa uma horinha. Obrigada, viu? Muito obrigada e espero vocês também lá na Radiocom, o programa da Elo, né, no Cotidianos, temos o Quinta Preta. Vamos bater um papo também, vamos vir aqui a Pelotas, fazer umas matérias aqui. Esperamos vocês aqui e até outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Chica, que eu falo Chica pela intimidade que tenho, o carinho que tenho. Francisca Jesus participou conosco aqui hoje, lá nos estúdios, vou botar na tela, da Ferrabras FM, já está conosco aí também o Antônio Machado, que está com seu chimarrão tradicional. Na sequência vem aí o Sabadão Sertanejo na apresentação do nosso querido Antônio Machado. Nós voltamos no próximo sábado, Bruno, com mais um Comunicação Popular, agradecendo a nossa audiência. Até lá, tchau, tchau.